Fala galera, fala meu lindo, minha linda, povo sensacional. Queria que você começasse esse vídeo dando pause e anotando todo esse quadro fantástico aí pra gente poder começar a conversar, tá bom? Agora sim, chega com o mago, vamos aprender, vamos falar sobre especiação. Pessoas, vejam bem, dentro da evolução, o que seria o estudo da especiação? É o estudo de como surgem novas espécies. Massa? Vamos devagar. Respira fundo, chega para cá. Ó, a especiação pode ocorrer por três tipos principais de processos. O primeiro processo que a gente comenta é a especiação alopátrica ou vicariante. Veja, na especiação alopátrica, que é a mais comentada nas provas, em todas as questões, a gente fala de um processo de surgimento de novas espécies que começa com a fragmentação de uma população original em duas ou mais, devido a uma barreira geográfica. Foco nisso, hein? Devido ao surgimento de uma barreira geográfica. Pessoal, se liga só. Existe a especiação alopátrica quando existe uma coisa chamada de cladogênese. O que é que seria isso aqui, gente? Cladogênese. Surgimento de uma cadeia de montanhas, surgimento de um rio, surgimento de um braço do mar, uma entrada do mar no continente, separando duas massas daquele espaço, duas massas continentais. Veja, toda vez que existir surgimento de uma barreira geográfica que separa uma população original em duas ou mais, a gente pode acabar resultando em um processo de especiação do tipo alopátrica. Vamos entender isso aqui, gente? Repara, olha o exemplo. Há uma população original e, devido a um processo de cladogênese, por exemplo, o tectonismo, há a separação, a divisão dessa área territorial em duas. Uma população original, que eu vou chamar de população A, é dividida em duas, as populações B e C, ok? Inicialmente, essas duas populações são duas populações de uma mesma espécie, apenas houve uma separação ali devido a uma cladogênese, mas, repara só, com o passar do tempo, haverá dentro de cada uma das populações mutações, seleções naturais independentes. Por que seleções naturais independentes? Veja, o ambiente que está a população B não é necessariamente o mesmo ambiente que está a população C. Pode ser que nesse ambiente aqui de cima, ó, o solo seja mais pedregoso, mais arenoso. Pode ser que nesse ambiente aqui de baixo as sementes sejam sementes mais duras. Então, a depender do tipo de animal que nós estamos falando, por exemplo, se for uma espécie de ave, imagina só que o ambiente aqui seleciona aves que tenham penas mais escuras, aqui que tenham penas mais claras, e assim sucessivamente. Repara bem o que eu estou te dizendo, é que o processo de seleção natural que ocorre em cada população é independente. Pessoal, presta bem atenção, olha para cá. Então, num ambiente, um gradiente ambiental por uma cladogênese, divide-se em dois, cada um desses ambientes com uma parcela da população original. Lembra que isso aqui a gente já viu que até esse ponto tem tudo a ver com deriva genética, uma coisa chamada efeito gargalo, quando uma população original é fragmentada em duas. Veja, até aí o que a gente sabe é nenhuma das duas tem a totalidade dos genes da população original, mas em cada uma dessas populações, ao longo das próximas gerações, ocorrerão recombinações, mutações e seleções naturais independentes. Então, ó, ao longo do tempo, aqui, gente, rola muito tempo. Isso aqui, ó, é um processo chamado de anagênese. Anagênese requer muito tempo, certo? Ao longo da anagênese, o que a gente percebe? A gente percebe que cada população vai passar por suas próprias mutações e seleções naturais. Então, ao longo do processo de anagênese, cada população vai se diferenciando e, ao final do processo, você vai ter populações muito diferentes daquela população original. Diferentes da população original, porém, presta atenção, elas só são consideradas novas espécies se essas duas populações estiverem isoladas reprodutivamente. O que quer dizer isolamento reprodutivo? Quer dizer que aquelas populações não conseguem mais acasalar, gerar uma descendência
acasalar tem diversos motivos. Existe isolamento reprodutivo pré-zigótico e pós-zigótico. A gente vai falar sobre isso num próximo vídeo já. Se liga só. Então, inicialmente houve uma cladogênese que separou as duas populações devido à formação de uma barreira geográfica. Então, cada uma das populações vai passar por anagênese, ou seja, suas próprias mutações e seleções naturais. Cada ambiente vai selecionar características diferentes, porque esses ambientes não são necessariamente iguais. Cada ambiente tem suas próprias pressões seletivas, fazendo com que ao final do processo nós tenhamos duas populações bem diferentes. Professor, já que as populações são diferentes, é certeza de já serem duas espécies? Não. Veja, se mesmo sendo diferentes em vários aspectos, esses indivíduos dessas duas populações conseguem eventualmente se encontrar e acasalar, então fica estabelecido o fluxo gênico e não há espécies diferentes, ok? Mas se for mantido o isolamento reprodutivo, vamos dizer, as duas espécies de aves que eu citei estiverem separadas por uma grande porção de água, então não teria como elas acasalarem. Vamos dizer que são aves que não conseguem voar longas distâncias, então acabam que não se encontram. Elas estão isoladas reprodutivamente e nós podemos dizer, mediante o isolamento reprodutivo e suas diferenças fenotípicas, que seriam espécies diferentes, ok? Pessoal, repara que na especiação do tipo alopátrica sempre tem uma barreira geográfica, uma cladogênese. Um exemplo disso, bem interessante, é o caso dos chimpanzés e bonobos. Repara só, o chimpanzé é um símil fortemente aparentado à nossa espécie, certo? O chimpanzé, ele é muito natural em regiões da África como o Congo. No Congo há uma região aonde estes macacos conviviam da seguinte maneira: havia os chimpanzés ao longo de todo o ambiente, mas havia também ali ao norte gorilas. Esse caso é real, tá massa? O que aconteceu foi que houve um surgimento de um rio aqui, ó, no meio, separando as duas populações. Um rio que leva o nome desse lugar, o rio Congo, certo? Pessoal, repara bem, com o surgimento desse rio, acabou separando a população original de chimpanzés em duas. A população de chimpanzés, antes do surgimento do rio, tinha uma característica: os indivíduos tinham todos os seus ajustes sociais, como disputa por parceiro sexual, disputa por território, tudo baseado na violência e às vezes até no canibalismo. Mas, com o surgimento desse rio, percebeu-se o seguinte: que a pressão seletiva dentro da população de chimpanzés, para que o mais agressivo fosse sempre selecionado, era que ele precisava demonstrar agressividade, força, para demonstrar que era capaz de proteger o grupo dele mediante a presença dos gorilas, animais mais fortes e maiores. Com o surgimento do rio, formaram-se uma população de chimpanzés ao norte, tinha contato com os gorilas, e uma população de chimpanzés ao sul, que não tinha nenhum contato com os gorilas. Aconteceu que ao longo das gerações, essa população de chimpanzés ao sul começou a surgir nela algumas modificações fenotípicas, como por exemplo, começaram a surgir na população de chimpanzés ao sul a seleção de uma característica fenotípica bem bobinha: indivíduos que tinham pelos prateados, brancos, nas costas. E o mais incrível é que, como não havia pressão seletiva por agressividade ao sul, na população de chimpanzés ao sul, começou a surgir um comportamento que não era agressivo. Os indivíduos que tinham maior controle social, que conseguiam mais parceiros sexuais, eram os indivíduos que catavam mais piolho do colega. Exatamente, o macaco tem colega. Catavam mais piolhos dos colegas ali, traziam mais
gente vê uma população de chimpanzés que começou a ter diferenças bruscas para com a população norte. Essa separação foi muito longa. Houve anagênese. E quando, eventualmente, chimpanzés do norte começaram a se encontrar com os chimpanzés do sul, por eventos, às vezes motivados pelo homem que faz o tráfico de animais, ou até mesmo por alguma região do rio onde há encurtamento da margem, não havia mais acasalamento entre chimpanzés das duas populações. Houve de fato um isolamento reprodutivo. Gente, repara só, o que é que aconteceu? Indivíduos da população ao sul não acasalavam mais com indivíduos da população ao norte. Isso aí é prova de que houve uma especiação. Os animais ao norte continuam sendo chamados de chimpanzés e a população ao sul, que teve diferenciações por mutações, seleção natural principalmente, a população ao sul ganhou um novo nome, são os bonobos. Bonobos tem um nome meio estranho. Eles são conhecidos como os hippies do mundo animal, porque tudo deles é baseado no afeto, no amor, dividem alimento, enfim. Bem interessante, pesquisa sobre eles depois. Se liga só, se a gente tiver o isolamento geográfico da população em duas, mas ainda for mantido o fluxo gênico, ou seja, se as duas populações, vez por outra, indivíduos dessas duas populações se encontram, acasalam e geram uma descendência fértil, então nós estamos falando nesse caso sobre a formação de subespécies. Subespécies é diferente de formar novas espécies. Subespécies ainda reservam a intrafertilidade, a capacidade de acasalar gerando uma descendência fértil. Agora, espécies diferentes não acasalam ou acasalam e não geram descendência fértil, certo? É quando há isolamento reprodutivo. Gente, isolamento reprodutivo não quer dizer necessariamente não acasalar. Quer dizer que ou não acasalam por motivos diversos, ou mesmo acasalando, não conseguem gerar uma progênie fértil, não nascem indivíduos férteis, capazes de postergar a linhagem, ok? Se liga só, até aqui a gente falou sobre especiação alopátrica de uma forma generalista. Tem dois tipos de alopátrica para a gente poder dar uma diversificada, uma aprofundadazinha maior. A especiação alopátrica vicariante ou dicopátrica. Primeiro, dicopátrica, por quê? Pessoal, dico vem de dois, pátrica de duas pátrias, ok? Uma população original e surge uma barreira geográfica, que eu coloquei o surgimento de um rio, por exemplo, como no caso dos bonobos e chimpanzés e bonobos. Então, quando há o surgimento de uma barreira que separa duas populações, que divide uma população original em duas, isso aqui é uma especiação alopátrica vicariante ou dicopátrica, gente. Aí a gente pode falar que tem uma ligação muito íntima com uma coisa que a gente já estudou na deriva genética. Aqui tem a ver com o efeito gargalo. Efeito gargalo. No efeito gargalo, o que a gente tem é uma população original com um grande pool gênico que é subdividida em populações menores e cada uma destas não tem a totalidade dos genes da população original, ok? Repara só, a especiação alopátrica vicariante, então, é quando há a divisão daquele território original em duas ou mais partes, dividindo a população original também. Já na especiação alopátrica do tipo peripátrica, peri quer dizer em volta, peripátrica, em volta da pátria, do território original. Repara, imagina essa situação. Você tem uma massa continental e em torno dela você tem 3 pequenas ilhas, ok? Repare, uma população original que está no continente, desta população migram indivíduos por efeito de princípio fundador, deriva genética de novo. Indivíduos da população original começam a povoar as ilhas e cada ilha pode ter diferentes pressões seletivas. Cada ilha pode ter um solo com particularidades diferentes, vegetação com particularidades diferentes e outros animais para interagir também diferentes. De tal forma, você teria
uma população original que, por princípio fundador, acaba gerando o surgimento de novas populações em áreas próximas. Gente, isso aqui pode acabar em uma especiação se, ao longo do tempo, houverem muitas mutações e seleções naturais intensas, fazendo com que cada população se diferencie muito uma da outra e da original. Como é o nome que a gente dá a esse processo de muito tempo, mais seleções naturais em cima das mutações? Anagênese. Então, ao longo de anagênese, você teria o surgimento de novas populações e depois de novas espécies. Beleza? E perceba só, tudo começou na dicopátrica com o efeito gargalo e na peripátrica com o princípio fundador. Beleza? Galerinha, já a especiação do tipo simpátrica, o segundo tipo de especiação, seria uma especiação onde não tem o surgimento de uma barreira geográfica. Não vai existir barreira geográfica. O que vai existir é que dentro de uma população original, durante a formação de gametas, haverá uma formação de gametas poliploides. Veja, o comum é que a gente venha formar gametas com metade do material genético. Mas pode haver por mutações cromossômicas, quer dizer, durante a meiose, formação de gametas com um número anômalo de cromossomos. Uma euploidia é quando o conjunto total de cromossomos, ao invés de estar no número diploide ou haploide, diploide no organismo e haploide nos gametas, em uma euploidia, o número de cromossomos está fora do padrão. É uma célula triploide quando deveria ser diploide, ou diploide quando deveria ser haploide, por aí vai. A massa, veja. Então, em casos de poliploidia em gametas, a gente tem como falar de especiação simpátrica. Nem toda espécie está sujeita a esse tipo de especiação. A nossa espécie, por exemplo, não está sujeita a este fenômeno. Mas quando falamos de espécies de vegetais, acontece com frequência. O trigo que a gente consome hoje é um trigo fruto de quê? De especiação simpátrica. O milho que a gente consome, boa parcela dele, começou a ter esse milho com uma espiga maior, mais volumosa em grãos, por processo de especiação simpátrica. Gente, simpátrica quer dizer dentro da mesma pátria, dentro do mesmo território. A massa, repara, olha o exemplo que eu vou te dar. Uma espécie de vegetal diploide, por meiose, deveria gerar apenas células haploides. Mas se por mutações surgem gametas haploides e gametas diploides, outros gametas surgirão de forma que não há nenhuma ploidia, certo? Repare só, em uma formação de gametas do tipo poliploide, se um gameta haploide se encontra com um diploide, forma-se um indivíduo triploide. Isso aqui não seria uma nova espécie. Esse indivíduo triploide, a gente teria que dar o nome a ele de híbrido. É um híbrido. Ele poderia crescer uma planta que crescesse, gerasse flor, fruto, tivesse características fenotípicas diferentes dos outros, mas uma espécie triploide não é capaz de postergar, de gerar novas gerações com esse mesmo pacote genético. Então a gente diz que um híbrido, ele não é uma espécie. Um híbrido, ele é um estado de ploidia temporário daquele grupo. Agora, repare bem, se eu tiver dois gametas poliploides, poliploide quer dizer com um número a mais de cromossomos. O número comum de cromossomos aqui seria o número haploide, certo? Nos gametas, para N mais N formar um indivíduo 2N. Agora, se eu tenho a formação de gametas 2N e estes gametas se unem formando um organismo tetraploide 4N, a gente tem a possibilidade de, presta atenção, por meiose, um indivíduo 4N gera vários gametas 2N. Se isso acontecer mais que uma vez, se houverem dois indivíduos tetraploides, dois indivíduos 4N, cada um deles vai gerar gametas 2N, e gametas 2N se unem formando novamente o indivíduo, digamos que houvesse outro indivíduo 4N, gerando gametas 2N.
você teria como recompor o conjunto original. Então, o indivíduo 4N que surge, ele é uma nova espécie. Ele surgiu ali, ó, devido à poliploidia, surgimento de gametas anômalos. Mas a evolução é feita de acidentes genéticos, meu amigo. A evolução é feita justamente dessas pequenas falhas no processo, que às vezes trazem características que são selecionadas pelo ambiente. Veja, especiação alopátrica sempre tem uma barreira geográfica. Especiação simpátrica, além de não ter uma barreira geográfica, ocorre devido a isso aqui, ó, resultado de poliploidias. Mas temos um último tipo de especiação, é a especiação do tipo parapátrica. Gente, preste bem atenção. Existem algumas espécies que têm populações distribuídas por um grande gradiente geográfico. O que é um gradiente geográfico? É uma área, imagina uma área do tamanho da Amazônia, é gigantesca, né? Então imagine que você tenha determinada espécie de macaco e que tenha dessa espécie de macaco populações distribuídas ao longo de toda a Amazônia. Populações dessa espécie de macaco ao longo de toda a Amazônia. Eu teria aí então 5 diferentes populações, ó, representei por vermelho, laranja, azul, verde e roxo. Então, ó, as populações ocupam áreas diferentes, mas áreas que têm uma confluência, de tal maneira que entre essas populações aqui, ó, sempre é mantido o fluxo gênico, sempre se mantém o fluxo gênico entre essas populações. Ok? Agora imagine só, veja que a população que está aqui em vermelho, ela está um pouco distante da população que está em azul. A população que está em vermelho pode não trocar genes diretamente com a população que está em azul, mas ao longo daquele gradiente há outros indivíduos que fazem o fluxo gênico. Repara, a população em vermelho troca genes com a população em laranja, que troca genes com a população em azul. Então, eventualmente, genes da população em azul acabam parando aqui também. Genes. Então, você tem o fluxo gênico estabelecido. Mas, às vezes, esse gradiente, esse espaço geográfico é tão grande que pode acontecer de que uma dessas populações fique mais isoladinha das outras, fazendo com que nesta a gente possa ter uma seleção natural, uma seleção natural mais intensa do que o fluxo gênico. Ou seja, vamos dar o exemplo dessa população em roxo. Se aqui nessa população em roxo surgem muitas mutações novas e a seleção natural, o ambiente selecionando as características é tão intenso que não dá tempo de haver troca de genes suficientes com outra população, de tal forma que aqui, ó, você pode ter uma cisão, aqui você pode ter, ó, uma quebra no fluxo gênico, de tal forma que essas populações não consigam mais acasalar, certo? Veja, com o passar de muito tempo, o processo de anagênese, né? A anagênese faria com que essa última população aqui, a que está em roxo, fosse se diferenciando das demais e estabelecendo um isolamento reprodutivo. Veja, o que mantinha essas 5 populações unidas era o fluxo gênico que havia. Mas se de repente uma destas populações sofre mutações de forma mais acelerada, isso é um processo aleatório, e a seleção natural, a seleção do ambiente sobre características dessa população é mais intensa, então pode ser sim que esta população se diferencie tanto das demais que ela esteja isolada reprodutivamente. É quando esta população só conseguiria acasalar indivíduos entre eles e não mais grupos das outras populações. Nesse caso, é uma especiação do tipo parapátrica, beleza? Pessoal, sobre tipos de especiação, é isso aqui que a gente conversa. Cheiro grande, até a próxima, tamo junto.